tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super apaixonada pela língua portuguesa. Nesse mega vídeo, você vai saber sobre o verbo insistir, como usar. Fique comigo e descubra! Então, pessoal, esse vídeo é um vídeo bem fácil e bem curto, tá? Sobre esse conteúdo de regência super importante da língua portuguesa. Então, nós vamos ver a regência do verbo insistir e veremos que ele tem dois tipos de regência, tá? Então, o tema regência verbal em português, pessoal, é muito amplo, né? Existem verbos que a gente costuma, né, trazer nos cursos, nos canais, né, que são os verbos que mais caem em prova relativamente à regência. Então, tem verbos que têm regência e palavras que têm regência também, né? Então, aqui nesse vídeo, nós vamos ver a regência do verbo insistir. Pessoal, antes de começar, quero te pedir, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário aí no vídeo, deixa o teu feedback, diz o que você achou do vídeo, né? Se você gostou do conteúdo ou um conteúdo que você gostaria que eu trouxesse, eu posso trazer também. Enfim, a área de comentários é totalmente livre para tu fazer, né, qualquer tipo de comentário, tá? Eu vou começar então o vídeo de hoje. Vamos lá! O chefe insiste que é preciso cortar os custos na cadeia produtiva. Ou o chefe insiste em que é preciso cortar os custos na cadeia produtiva. Então, afinal de contas, qual é a frase que está correta? É a segunda frase, né, que eu grafei em amarelo. O chefe insiste em que é preciso cortar os custos na cadeia produtiva. Vamos ver por quê. Trata-se de um caso de regência verbal. O verbo insistir é transitivo indireto quando o objeto for uma coisa e, nesse caso, usa-se a preposição em, né? Então, por isso que nós utilizamos ali a preposição em naquele exemplo inicial, né? O chefe insiste em que é preciso cortar os custos na cadeia produtiva. Vejam, né? É preciso, né? Então, nós estamos nos referindo a uma coisa, né? Segundo o que a gente estudou aqui, ou um objeto, uma coisa, né? Então, nesses casos, a gente tem que utilizar a preposição em. Já o verbo insistir também é transitivo indireto, quando há referência a uma pessoa, e nesse caso, usa-se a preposição com. Então, vejam, pessoal, né? O verbo insistir, nesse vídeo aqui, ele tem duas regências, né? E nos dois casos, ele é um verbo transitivo indireto, né? Então, a gente tem que ver se ele se refere a um objeto, a uma coisa. Ele vai... nós teremos que usar a preposição em, ou se o verbo insistir faz referência à pessoa, nós vamos utilizar a preposição com, né? Então, vejam, esse assunto de regência verbal, gente, em português, né? Regência verbal e regência nominal também são assuntos bastante amplos, né? Então, assim, a gente faz sempre uma lista de verbos, os mais importantes que nós utilizamos, tanto na escrita quanto de forma oral e nas provas também, né? Para ensinar para as pessoas a regência, porque é impossível a gente saber a regência de todos os verbos da língua portuguesa ou de todas as palavras também da língua portuguesa, tá? Vamos lá, então, para os exemplos. Fica até o fim do vídeo que vai valer a pena. Carlos insiste nisso com o diretor. Exemplo correto, de acordo com a nossa regrinha, né? Porque nós vimos que a gente tem que utilizar a preposição com quando há referência a uma pessoa. E ali a referência à pessoa é o diretor, né? Então, esse exemplo está super correto. Pessoal, nesse caso aqui não teria bônus, né? Por quê? Porque não faria sentido, por exemplo, né, eu falar assim, ó, Carlos insiste nisso em o professor, né? Então, não há
não existe bônus, não existe, né? Não existe como utilizar a preposição em nesse caso aqui, tá? Então, esse é o exemplo correto. Ana insiste em falar da sua nora. Então, vejam, gente, eu utilizei a preposição em e nós vimos, né, que nós vamos utilizar a preposição em quando se referir a um objeto. Nesse caso aqui é falar, né? Então, por isso que eu utilizei, é um objeto. Nós vamos falar, eu estou explicando para vocês, né, de forma bem ampla, né, pessoal? Claro que falar é um verbo, mas é um objeto aqui para efeitos deste estudo aqui de regência, né? Porque nós temos a regência, os dois tipos de regência do verbo insistir nesse vídeo. O transitivo indireto com a preposição com e o transitivo indireto com a preposição em, tá? Então, eu trato o verbo falar de forma ampla, né? Então, é uma coisa, por isso que nós utilizamos a preposição em, né? Porque a gente acabou de ver ali que quando o objeto for uma coisa, a gente utiliza a preposição em. No caso, a coisa aqui é o verbo falar, tá? Então, exemplo correto também não tem bônus nesse caso aqui. E vamos para o último exemplo. Eliane insiste em desmentir aquele assunto de trabalho. Também está correto, nós utilizamos, né, a preposição em. Por quê? Porque nesse caso é uma coisa, né? Qual é a coisa aqui? É o verbo desmentir. Como eu falei para vocês, eu estou tratando o verbo, né, desmentir como sendo uma coisa. Então, está se referindo a esta coisa, a preposição em. Então, por isso que a preposição em, o correto aqui, não tem pessoa, né? Não está se referindo a nenhuma pessoa e também não tem bônus nesse caso, tá, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo super curtinho, né, de língua portuguesa. Eu vou dizer para vocês, assim, que existe uma incidência bastante grande de erros, só que as pessoas, assim, ó, não é esse verbo aqui, o insistir, né, o verbo que a maioria das pessoas erram, né? Então, em regência, o verbo que a maioria das pessoas erram é o verbo implicar, tá? Então, em outro vídeo eu vou trazer para vocês bem explicadinho, né, a regência desse verbo implicar, que existe uma porcentagem, assim, de 100% de erros, tá? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e vem pra cá fazer parte deste grupo super seleto de pessoas que realmente sabem falar e escrever a língua portuguesa culta, que é a língua portuguesa da gramática. É um prazer te ter aí como inscritos, tá bom? Então, agora quero te fazer um convite. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e Cia. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 5498168124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!